O que você achou, Fernando, dessas coisas aí? Porque depois eu vou passar isso aqui Para um texto e tal, né? Eu vou passar ou para um texto, ou pelo menos para me organizar o meu pensamento. Eu esqueço o que você falou. Sim, sim. Eu achei interessante, mas depois eu esqueço. Eu acho que assim, a argumentação que você pôs, a forma que você pensa, é a forma que eu penso também. Eu sou uma pessoa mais conservadora nesse sentido, de tipo, nunca usei, não uso, não pretendo e tipo, eu acho que não tem uma necessidade, porque, primeiro, quando você fala da descriminalização, a turma fala, mas o Canadá já liberou tal. Só que você não pode aplicar numa cultura um exemplo de uma outra cultura. Tipo, o Canadá e o Brasil é diferente, eles têm problemas sociais diferentes, uma educação diferente. Não é porque deu certo aprovar num país que daria certo no outro, porque senão todos os países pensariam igual, né? Quer dizer, se tem uma forma de criminalizar, é porque tem um uso exagerado, né? Daí fala, mas se você descriminaliza, você acaba com o tráfico e as coisas. Mas assim, você não pode usar como justificativa que, se a turma está traficando, então vamos permitir, porque daí o traficante acaba. Porque a partir do momento que você usa como justificativa que você vai descriminalizar uma coisa para tirar do tráfico, você está legalizando o papel que o tráfico fez subjetivamente. Quer dizer, o traficante ele nunca foi errado, porque agora o papel do traficante ele poderia ser então um funcionário que teria uma loja. Então quer dizer, você tá viciando a sociedade, então afirmando que foi uma injustiça você ter feito uma perseguição ao tráfico, sendo que na realidade o que estava errado não era o traficante, era uma lei. Então você pode acabar dando mais força para as drogas, falar, gente, sabia? Olha como consumir droga não é errado. Tanto é que agora é permitido por lei. Então quer dizer, além de você manter o tráfico, porque não é toda droga que vai ser criminalizada, você ainda vai partir do momento de que você vai tirar da mente da pessoa o peso de que aquilo é errado. Aí o que acontece? Se o que é proibido é mais gostoso, como a turma fala, se você libera as drogas mais fracas para a sociedade, quer dizer que no tráfico vão cair as drogas mais pesadas ainda. Então quer dizer, sempre vai existir o tráfico, porque se o que é o proibido é mais gostoso e não é tudo que vai ser liberado, então, por exemplo, a maconha ela é proibida. O que é legalizado é o cigarro. Se o cigarro fosse proibido, ele seria a maconha do traficante. Então o máximo que o traficante ia fazer era uma nicotina e tal. Permitir o cigarro, então o que é proibido é a maconha. Você permite a maconha, o que é proibido vai ser outra coisa. Então quer dizer, você vai ter sempre uma carreira de drogas que vão cair no tráfico, que se você ficar do ponto que você tem que simplesmente permitir pelo fato de que as pessoas procuram o que é proibido, sempre o proibido vai ser diferente, sempre o proibido vai ser pior, porque a partir do momento que você vai liberando o fraco, as pessoas vão tendo interesse pelo pior, então. Quer dizer, tem gente que fala, mas a maconha não faz mal. Lógico que faz, porque ela faz alterações no sistema, né? Só que as pessoas que acham que maconha é muito mais suave que heroína, se você permite a maconha, a nova maconha no tráfico vai ser uma droga mais pesada, tipo a heroína. Quando você liberar a heroína, então quer dizer, vai ter uma ascensão, porque se o problema é o ato das pessoas quererem o que é proibido, liberar o que é fraco vai fazer com que o proibido seja mais pesado. Então, quer dizer, se você hoje, em vez de legalizar a maconha, por exemplo, proibir o cigarro, aí você teria um tráfico de cigarro que as pessoas procurariam, teria maconha, mas não teria talvez tanto espaço por proibido para as drogas mais pesadas, porque você já está jogando na sociedade que o cigarro que é o pior inimigo, não é mais a maconha. Porque droga sempre teve um problema, né? Tiveram as guerras do ópio, né? Sempre teve essa questão, né? O álcool, por exemplo, se você vai permitir a legalização de uma droga, então qual que é a restrição que você vai dar para o uso dela? Porque, por exemplo, o álcool, você não pode vender para menores, você não pode consumir em todo lugar, você não pode dirigir. Então você vai ter que criar as legislações de tipo, se você legaliza a maconha, em que situações você pode? Aí vai falar assim, mas você não pode fumar enquanto você dirige, porque você perde a sua sanidade. Mas tem pessoas que bebem enquanto dirigem, então quer dizer, a maconha, ela vai caminhar socialmente do lado do álcool. Os mesmos problemas que o álcool tem, a maconha vai gerar, só que num aspecto que no geral a maconha é legalizada. Só que mesmo o álcool sendo legalizado,
tem situações em que você não pode consumir álcool. E aí que se o proibido é mais gostoso, beleza, se consumir álcool não faz mal, porque eu vou pro proibido, eu vou consumir o álcool nos momentos em que ele não pode ser consumido para ser o radical. Então sempre você vai ter essa questão do proibido. Mesmo que você legalize algo, a partir do momento que você legaliza restringindo ao uso, você começa a ter uma proibição dentro da legalidade. Então as pessoas vão continuar. E outra, você tem um contexto social diferente. Você não pode, mas na Dinamarca é liberada a maconha. Beleza, mas no Canadá você não tem, talvez, da população a necessidade de uma fuga à realidade que o Brasil tem. A gente não pode fazer uma droga, tirar você do estado real, porque antigamente tem muitas drogas que elas são feitas como uso médico, mas um especialista indicando e não uma pessoa se automedicando no Google e achando que ela tem direito. Então, quer dizer, se a dosagem é importante para um tratamento, se você tira do aspecto médico, além de você perder essa esfera, essa ambientação do tratamento, vai acontecer também que você não trata, porque na realidade ela vai te dar momentaneamente uma fuga, mas não vai tratar o problema. Por exemplo, eu estou deprimido por causa do meu emprego e tal, daí o cara vai lá e bebe, usa droga. Isso, ele está querendo tratar um sintoma da doença dele, mas a raiz da doença dele, que é, por exemplo, a condição atual, ele não trata. Por exemplo, vamos supor que a situação da pessoa, a doença central dele é miséria. Meu emprego está ruim e isso me gera pouca renda. Então, quer dizer, o problema que ele tem que tratar na raiz é o emprego dele. Ele cria uma situação depressiva mediante o problema e ele tenta momentaneamente usar uma droga que não vai resolver o problema raiz que ele tem e não vai resolver o problema da depressão dele, porque ele não está fazendo um tratamento psiquiátrico que resolva aquilo de forma efetiva. Ele está simplesmente cortando uma parte da vida e descartando, sendo que quando acabar o efeito volta tudo. Ainda fica sequelas de efeito. E as pessoas têm que perceber que tudo que você põe no organismo, se o ser humano ele é reação biológica, física, química, nós temos corrente elétrica, né? A gente tem impulso biológico, tem reações químicas no organismo. Tudo que você coloca no seu organismo que naturalmente ele não precisaria para sobreviver, ele desregula. Então, quer dizer, açúcar é uma coisa que em excesso é ruim, mas ele faz problemas seus, ele te dá um pouco mais de energia e tal, mas ele não é um alucinógeno. O açúcar ele gera uma reação química no seu ambiente, no seu corpo, mas ele não chega a tirar você do seu estado de concentração. Já uma droga, por exemplo, tem gente que de manhã só trabalha com café. A cafeína, por que ela não é criminalizada como uma droga? Porque ela é um estimulante, mas ela não faz com que a pessoa veja o mundo de uma forma diferente. Embora a cafeína já tenha sido comprovado uma certa dependência, que quando você ingere, ela neutraliza as células, ela neutraliza os hormônios cerebrais que causam o cansaço e a fadiga, a cafeína neutraliza momentaneamente. Mas ao mesmo tempo que ela neutraliza, ela cria no cérebro mais receptores para o estimulante cerebral, o que significa que quando a cafeína cria mais receptores no cérebro, para o café gerar o mesmo efeito em você, cada vez mais você vai ter que ingerir uma maior dosagem de café. Porque o seu cérebro ele já está sendo condicionado, o seu organismo, você já pôs café, você vai ficando imune à cafeína. Então você precisa ingerir mais cafeína para que ela faça o efeito que a primeira dosagem faria. Uma xícara hoje são 3. Então quer dizer, ela causa uma certa dependência, mas pelo menos ela não faz você tirar da realidade e você não pode usar ela como justificativa para um ato que você fez que não deveria, porque na questão do id, ego, superego, ela não faz igual a maconha, o álcool faz, que te potencializa o seu id, o seu instinto de fazer o que quer e neutraliza o seu ego e o seu superego. Então, eu vou fazer o que eu quero porque eu estou indo agora instintiva animalesca. O café e o açúcar não fazem isso, mas as drogas fazem. O problema de uma sociedade é que a liberdade de um termina quando ele começa a invadir o espaço do outro, né? Uma cafeína, um açúcar, tudo tem que ser dosado, né? Até massa, carboidrato, tudo. Mas pelo menos ele não te faz numa esfera que você cometa algo sem estar racionalizando por aquilo. E você não interfere de você atingir o espaço de alguém.
Já as drogas e o álcool faz com que você perca essas paredes sociais, essas leis que são postas, que elas têm o intuito de defender o espaço do outro. Você perde esses filtros. Então, quando você perde o filtro, você age inconscientemente. E qualquer ato que você fizer vai ser justificado por você estar alterado. Eu matei alguém, eu bati o carro, mas eu estava alcoolizado. Mas não justifica o fato de você estar alcoolizado e ter consumido aquilo. Você não pode utilizar uma droga como uma desculpa, da mesma forma que você não pode usar uma crença religiosa como uma desculpa. Eu fiz tal coisa porque eu estava possuído por uma entidade. Tal. Então, quer dizer, você não pode justificar suas ações. A droga faz com que você não tenha uma intenção, um pensamento racional sobre sua ação. Então, quando você está sob efeito de drogas, você pode justificar que fez tal coisa porque estava drogado. Mas você não pode justificar o fato de você ter usado a droga, sendo que ela tiraria você da sua sanidade. Então, tem um problema social que as pessoas acham que a droga é uma fuga, porque é depressão, é muita correria e tal, mas a droga não resolve o problema da sociedade e não resolve o problema do indivíduo. A gente sabe que deveria ter uma esfera de um trabalho coletivo, uma maior cobrança, por exemplo, contra um governo, contra uma sociedade, para resolver os problemas do Brasil que criam situações depressivas nas pessoas. Só que a gente vê que situações depressivas também tem em países desenvolvidos, ou seja, o ser humano ele tem a grande capacidade de se adaptar à situação atual dele. Você nunca teve internet em casa, aí você fica feliz por um tempo. Só que depois de um tempo você fica triste, porque fala, mas minha internet ela não é rápida. Aí você aumenta a velocidade da internet, você está feliz. Depois de um momento você está falando, mas ela não tem Wi-Fi, aí você volta a ficar triste. Coloca Wi-Fi, que legal. Depois, cai. É igual. Se você receber uma proposta de aumento, uma promoção no emprego e um aumento de salário, você vai ficar feliz. Só que se você descobrir que alguém que tem a mesma função que a sua receber um aumento maior que o seu, você já fica triste. E o ser humano ele se adapta à situação e se adapta ao estilo de vida. Você hoje está aqui, me falta dinheiro. Aí você recebe um aumento de salário, daqui a um tempo você também vai reclamar que falta dinheiro porque você mudou o seu estilo de vida adaptado à sua atual condição financeira. Então o ser humano ele é um atual insatisfeito. Isso é do cerne da humanidade. O ser humano trabalha por comparações. Ou você compara com uma experiência anterior ou com a expectativa que você teria sobre algo. Você só sabe se uma pizzaria é boa ou ruim porque você foi numa outra. Então você tem uma experiência. Agora, você nunca foi num parque de diversões. Você vai saber se aquele parque é bom ou ruim pela expectativa que a propaganda te deu sobre aquilo que seria. Então, quer dizer, existem vários escapes e truques da mente que o marketing, a publicidade fazem para tirar o ser humano do foco e focar em outra coisa. Ou seja, a mente humana é altamente influenciável. E se a pessoa não encara uma realidade dela e não tenta mudar e põe filtros de desculpa, o vício não é só a droga, mas o vício é você querer uma fuga mais confortável do que realmente bater de frente com o problema. Isso é uma coisa que vai existir em toda a sociedade esfera. Então, legalizar não vai acabar o tráfico, vai fazer com que aumente o volume de drogas piores. Usar a droga não vai fazer a pessoa resolver o problema dela. Países desenvolvidos não funcionam como o Brasil, então você não pode julgar. Como exemplo, todo mundo que defende legalização da maconha fala, mas até o Canadá, que é desenvolvido, legalizou, porque os canadenses não têm o problema com as drogas que o Brasil tem, lá não tem nem tráfico. Então, eles podem legalizar que muitos não vão usar, eles não têm estresses do dia assim para resolver. Então, você não pode tirar do contexto e colocar como uma falácia do espantalho, assim, jogar um argumento usando uma coisa que não tem nada a ver para justificar uma coisa que você está querendo. Você quer que a droga legaliza e você usa o Canadá como exemplo. É a mesma coisa que você querer pilotar um carro e usar um jogador de futebol como exemplo. Mas o Ayrton Senna pilotava melhor do que o Pelé. Beleza, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o Canadá e o Brasil não tem nada a ver. Então o que funciona numa cultura não funciona na outra. Mas tanto é que as pessoas, porque os países árabes têm as burcas e tal, as pessoas sempre julgam a cultura do outro sem estar introjetado nela. Sim. Mas tem uma coisa, você acha que tem, como é que você faria, o que você colocaria
nesse tópico, drogas, o que você acha que seria, como é que você organizaria uma palestra sobre isso? Eu organizaria assim, de uma forma total, da base. Que base seria essa? Eu colocaria assim, uma forma totalmente racional e lógica, mostrando assim, para não parecer tendencioso da minha opinião, eu falaria os prós e os contras. Do quê? Por exemplo, a legalização, o uso, tá, o pró e contra, mas mostrando sempre que os prós são neutralizados pelos contras. Por exemplo, o que defende quem quer legalizar? Qual que é o problema hoje? Então vamos da base. É legal falar primeiro, começar por que ela foi criminalizada. É legal falar que ela já foi usada como medicamento. Por que ela foi criminalizada? Então é legal até esse o seu começo, né? Porque daí você pega um contexto histórico. Beleza, ela foi criminalizada por causa disso. A situação não pode ser tratada de forma maniqueísta, de sim e não, no sentido de, porque legalizou, todo mundo vai parar de usar e o tráfico acaba. E da mesma forma, os erros não podem ser premiados com a legalização de algo que é errado. O importante é que a gente não pode seguir essa lógica reversa e viver pela lógica da necessidade do traficante, entendeu? A gente não pode falar, por exemplo, em relação aos países, Dinamarca e tal, falar se o Michael Jordan pulava tão alto e fazia cesta, eu também vou fazer. Na realidade ele só pula alto e faz cesta porque ele é o Michael Jordan. Se aqueles países conseguem legalizar e deixar tudo em ordem, é porque eles já são aquele país, entende? Teve um preparo, tem um outro contexto social. Além do que, a gente não pode usar essa lógica inversa do traficante no sentido de que, então tem que liberar porque o que é proibido procura. Então vamos fazer o inverso, vamos instigar as pessoas a procurarem coisas saudáveis e vamos então legalizar todas as drogas e proibir salada, vamos proibir chocolate, porque daí ninguém vai mais dar atenção para a droga porque está liberada e a turma vai traficar chocolate. Então, quer dizer, é uma forma de incentivar o público a comer comidas saudáveis, sabe? Isso daí não existe, essa lógica. Então legalizar por isso porque daí vai diminuir o tráfico, não vai. Porque o traficante, se ele vive disso e vende, ele, numa crise econômica, por exemplo, no meio comercial, se um produto não dá certo, um empresário, uma empresa, uma loja faz outro, ele tenta outra coisa. Então, quer dizer, vai mudar o objeto traficado, mas não vai mudar o tráfico e nem o traficante. Se você acha que esse tópico, criminalização, é um bom tópico para a gente ter dentro do título drogas? Eu acho que sim, porque é fundamental, porque o principal argumento por exemplo, os caras que defendem legalizar a maconha... Não, mas não é legalizar, minha pergunta é assim, eu sou um médico, eu não sou polícia, eu não sou ninguém, assim, ligado a... Para mim, não tem tanta importância, assim, como cidadão tem importância, mas como médico, quem tem que cuidar da criminalização é outra esfera. É a esfera social, a esfera política, a esfera dos advogados, são outros caras. Você acha que eu posso falar isso? Eu acho que deve, porque, por exemplo, se o uso da droga é algo que afeta a mente, a forma que a pessoa vê o mundo, quem deveria decidir a criminalização ou legalização são as pessoas que têm autoridade, que entendem do assunto de como funciona o corpo humano e a mente. Quem decide são os advogados, os políticos e tal. Mas eles têm que decidir com base em argumentos das autoridades que são os influenciadores. Sim. Quando você estuda marketing, você tem lá comportamento do consumidor. Você sempre tem 5 tipos de comprador. Tem o iniciador, que é o cara que inicia o processo de compra. Quem identifica, por exemplo, você está na casa, tem uma família, mãe, pai, filho e irmão. Aí a mãe fala, putz, acabou o açúcar. Ela é o iniciador. Aí ela fala para a filha, vai lá para mim no mercado e compra. Aí a filha vai e ela não sabe qual a melhor marca de açúcar. Então ela vai perguntar para quem? Para um atendente, o que ela viu na propaganda. Esse cara influencia a decisão dela, influenciador. Aí o pai vai lá no mercado e compra. Ele vai com a filha, o pai paga. Ele é o decisor e o comprador. Ele decide e compra. Só que os dois usam adoçante. Só quem usa açúcar é o filho, então. E o filho é o usuário. Então quer dizer, às vezes no processo de compra, uma pessoa, ela não faz parte de todos. Ela não é iniciadora, influenciadora, decisora, compradora e usuária. Às vezes, por exemplo, no processo de compra, é só o usuário, por exemplo, o cachorro. O
Acabou ração, você viu que acabou a ração, você perguntou pro veterinário, ele é o especialista que te influencia, a filha decide, o pai compra, mas quem usa é o cachorro, ou seja, ele só é o processo final, né? Então tem uma criminalização que quem entende de leis e legislação são advogados e políticos, mas quem entende dos efeitos da droga da mente humana são os especialistas e os médicos. Então essa lei, o especialista e o médico, ele não ele não tem a autoridade de saber como que é um texto legislativo. Ele não sabe escrever uma lei, escrever um contrato. Mas uma coisa é forma, outra coisa é conteúdo. Então quer dizer, a forma é o texto, mas o conteúdo é o que aquela lei propõe. O médico, ele não sabe a forma da lei, artigo 12, ele não sabe escrever isso. Mas ele sabe o que deve ser o conteúdo daquela lei. Então, por exemplo, você quer vender motor de geladeira. Não adianta você ir na Brastemp e querer falar com o dono da empresa, porque o dono, às vezes, ele é só um empresário. Ele não entende de geladeira. O dono vai falar com quem? Com o técnico. O técnico vai chegar e falar... ele vai chegar... Técnico, qual empresa você acha que é o melhor motor? O técnico fala, como eu monto a geladeira, então você deveria comprar dele. Então não adianta você querer vender para o dono da empresa. Você tem que vender para quem é o argumento de autoridade que influencia o dono da empresa. No caso, o técnico. Não tem como um diretor de uma escola que nunca foi numa sala de aula decidir se é melhor giz ou quadro branco. Ele tem que perguntar para o professor, porque é o cara que está no dia a dia. Então quem sabe mais os malefícios e efeitos das drogas do que os médicos? Então tem que ter uma pressão da área médica de influenciar o que forma ou de outra, não importa o que o legislativo vai fazer. Então quer dizer, o médico ele tem que influenciar, porque o cara que é político, ele entende das políticas, mas ele não entende da medicina e da mente. O cara que é advogado, ele entende de leis e argumentos, mas ele... Talvez para esse fim que eu estou me propondo... Então, por que eu acho muito importante estar conversando com você e com outras pessoas? Porque eu também concordo com você. Eu acho que a gente, nós, a classe médica principalmente, teria que ter tem que ser escutada. Exatamente. Quando fossem fazer alguma coisa. Não é só o usuário, não é só a mãe do usuário, não é só a família, não é só, né? Eu acho que o médico deveria ser escutado por causa dessas coisas que você falou, quem sabe mais dessas coisas. Ele que está na linha de frente. Exatamente. Mas você acha que, para mim, para o meu site, o que é mais relevante? Será que é relevante conversar sobre isso no meu site? É porque é uma questão, um grande problema social, né? Você falar sobre drogas para a sociedade tem a mesma importância que falar sobre depressão. Porque hoje os problemas maiores da sociedade são as pessoas deprimidas. E outra, as drogas são uma forma de uma fuga à depressão. Então quer dizer, se tem um vídeo que fala sobre a depressão, ele vai falar que a depressão é por causa disso, tal, e sobre os psicotrópicos, tal. Um vídeo de drogas, ele acaba até complementando o vídeo da depressão. É um alerta para a pessoa. Por exemplo, procura ajuda, procura um terapeuta. Não usa a droga, né? Porque, na realidade, ele vai estar afirmando o seu argumento. E, inclusive, ele vai dar dando credibilidade para que você tenha mais pacientes. Porque na parte mercadológica também é bom para você falar assim, o dinheiro que você devia estar gastando no tráfico com drogas, você podia estar pagando um terapeuta. Você acaba falando que a terapia é a cura, a solução talvez melhor do que droga, porque droga, primeiro, você fica na mão de um traficante, você fica na mão tal, e outra, não resolve o seu problema, só te tira da realidade, mas não resolve o seu problema de emprego e não resolve o seu problema mental, porque não é um auxílio médico, é simplesmente uma dependência química, é uma ilusão, né? Você acha que esse formato tá certo? Aqui, do jeito que tá gravado, com a câmera aqui, eu falando sozinho? Você acha que tá bom isso? É porque assim, por exemplo, quando tem muito excesso de informação, as pessoas distraem, né? Quando você pega aquele filme A Lista de Schindler, do Spielberg, é tão denso o roteiro, tipo, o Spielberg falou, essa história é tão difícil das pessoas entenderem e assimilarem, que eu vou tirar a cor do filme, porque é um elemento a menos pra pessoa prestar atenção. Então por isso que o filme A Lista de Schindler é preta. É preto e branco, tipo, esquece a cor, presta atenção na história. E ele ainda usa estrategicamente alguns elementos, tipo o vestidinho da menina vermelho e tal, pra dar uma linguagem, né?
Então, nesse formato, tipo, você falando com a câmera e tal, o que importa não é o formato, mas é o conteúdo. Então, quer dizer, você não pode deixar o formato sobressair o conteúdo, sendo que é um conteúdo denso e que as pessoas têm tantos argumentos contraditórios que as pessoas são confusas em relação. Umas pessoas defendem a legalização por motivos que são com bases sólidas, mas ao mesmo tempo tem pessoas que falam que não deveria, também por motivos de base sólida. E não é todo argumento que tem a mesma viabilidade. Quando você vê um filme e fala assim, eu acho que o filme é bom, por exemplo, se um crítico fala que o filme é bom e outro fala que o filme é ruim, e um fala, o filme eu gostei, e o outro fala eu não gostei, as duas opiniões têm a mesma base. Agora, se um cara fala, o filme é bom porque a fotografia justifica a narrativa por causa disso, nos exemplos tais, e o outro fala, o filme é ruim porque eu não gostei, não tem como você falar que as duas opiniões têm a mesma validade, porque um apresentou argumento, o outro foi na afirmação categórica. Então todo argumento só que você também tem que ser argumentos que tenham uma solidez no contexto atual, porque é sólido o cara falar, deveria legalizar a maconha, porque se no Canadá, que é um país desenvolvido, legalizou e está tudo bem, então o Brasil também pode legalizar. Olha, até os canadenses legalizaram. Parece um argumento sólido, mas ao fim é um argumento que não faz sentido, porque o Canadá não é o Brasil. O Brasil não é, talvez poderia legalizar o dia que o país fosse um país desenvolvido e que as pessoas não vissem a necessidade das drogas. Mas fazer o que o traficante faz hoje parecer certo, não é um combate ao tráfico, porque o tráfico vai ter outra coisa. Então beleza, ainda tem o tráfico de armas, vai legalizar as armas então. Ainda tem o tráfico de, enfim. Se você pega que o exemplo negativo deveria ser legalizado para ele deixar de ser um exemplo negativo, é quase uma síndrome de Estocolmo, é quase você se apaixonar por um sequestrador com a intenção de querer que ele seja uma pessoa boa, para na sua mente você tá numa ilusão, não, aquele cara não vai me matar, você tenta achar tanta qualidade no cara pelo medo que você acaba se apaixonando por ele. Então você não pode ser mentalmente um escravo de um traficante por uma síndrome social de Estocolmo, que fazer o que ele faz ser poético e ser certo é uma saída. Então eu acho que por isso que tem que ser cada vídeo um assunto mesmo, porque são tão extensos que deveria ser separado em tópico. Criminalização é um tópico, efeitos é outro, associação das drogas como curas de doenças mentais são outro. Então quer dizer, fazer uma série sobre drogas, porque aí você trata aprofundadamente de cada um dos conteúdos desde o histórico. Primeiro, vamos falar o que são drogas. Drogas são isso. Tá bom, o público não assimila muita informação, então beleza. A definição de droga é tal. Ela já foi usada como medicamento, beleza. O primeiro capítulo, o cara tem que entender o que é droga. Se ele não sabe o que é uma droga, ele não tem como entender a informação. Segundo, se hoje ela é criminalizada, por que isso aconteceu? Então, a origem. As drogas ocorreram, a criminalização, ponto. Próximo, a descriminalização resolve o problema? Resolveria argumentos por isso ou não resolveriam por isso? Mas a gente já sabe que isso aqui tem solidez, isso aqui não. Então não resolve o problema, porque senão vai ter outra coisa entrando. Terceiro, quarto, as drogas. A legalização não resolve um problema social, mas as drogas resolvem um problema mental? Não, porque mentalmente o cérebro funciona nessa biologia e as drogas não curam, e o tratamento... Um vídeo um pouco mais técnico da área biológica e um vídeo mais teórico da área que o leigo entenda a visão dele. Primeiro você dá uma base, o cérebro funciona dessa forma e as drogas atuam assim. Agora beleza, esquece a biologia e vamos falar na prática. Mas sempre com uma base, porque para não parecer que a informação fora de contexto é manipulação. Se o cara não entende minimamente o funcionamento do cérebro, ele talvez não perceba que uma cafeína pode ser tão nociva quanto uma maconha na dependência, porque ela cria mais estimulantes, mas ela não te tira do seu senso de razão. Então ela é nociva, mas ela não é perigosa, mas ela também é nociva. Então quer dizer, a pessoa deveria se policiar em relação a isso também. Então eu acho que se divide em tópicos é mais fácil do público digerir e entender essas coisas. Quando você faz um livro, você diagrama uma arte, ela não pode ser poluída e cheia de informações, porque às vezes o silêncio é uma resposta. No cinema, às vezes o silêncio diz mais do que uma fala. Numa página em branco num livro, um espaço em branco é uma informação também, é um respiro, para não parecer uma bula, né? Então, não é errado ter alguns buracos, porque ele é um respiro. Mas talvez, por exemplo, é mais
por exemplo, esse livro mais centralizado, isso aqui sai, né? Assim, detalhes, mas a gente não precisa se preocupar muito porque o público ele não tem que prestar muita atenção no que está no fundo. Ele tem que focar em relação ao conteúdo. Então, quer dizer, quanto mais discreto, tá sutil. Ele não tem um ponto que chama mais atenção que outro. Ele não tem uma cor muito gritante em relação ao outro. Então, tá análogo. Tá uma harmonia cromática homogênea que passa uma sutileza. Mas o que tem que chamar atenção é mais você mesmo. A luz tem que estar mais iluminada. Então, tá certo. Você tá na luz, o fundo tá certo. Você tá mais pro lado, mas é bom tá mais pro lado pra gente poder colocar os inserts aqui. Então isso daqui é um look space, que a gente chama no cinema, que é o espaço da visão. Então pra mim o áudio tá ok. É até bom que você tomou cuidado pra jaqueta não ficar batendo no microfone na lapela, porque eles vão ficar, né, o microfone. Então, eu nunca tinha pensado, mas sempre que a gente usa jaqueta com lapela, a gente tem que tomar cuidado, porque se isso encosta aqui, é um furacão de barulho, né? Então, mas o lapela tá num bom lugar, né? É bom que você não mexeu muito os braços, porque a lapela é tão ruim assim, que é tão sensível, que às vezes isso aqui, se ele der uma raladinha na camisa, já é uma... Nossa, né? Então, o áudio tá bom, a imagem tá boa, a gente tem que fazer uma edição sutil, colocar só algumas palavras, para que a pessoa não fique lendo, mas prestando atenção, para que não tire do ponto de concentração dela. O fluxo das palavras, você acha que tá legal, assim, você acha que seria, deixa eu repetir de um outro jeito a pergunta, se eu falasse de um fôlego só, tivesse só um take, você acha que seria melhor do que picotar isso em assunto, em temas? Seria diferente, seria mais... Eu acho que quando você separa em temas, o público absorve melhor. É melhor. Porque... fazer então um tempo menor, cada take, vamos dizer. O que eu vejo é que assim, esse vídeo, ele tá muito bom, ele poderia ser uma conclusão. Esse vídeo poderia ser um resumo e uma recapitulação dos outros. Você tem um vídeo falando sobre o que é a droga, você tem um vídeo falando sobre por que a criminalização, você tem um vídeo falando por que liberar não resolve um problema social, você tem um vídeo falando por que o uso não cura uma pessoa, você tem um vídeo falando de por que as pessoas procuram as drogas para não parecer hipocrisia e tal, e você tem um vídeo mais biológico, então tipo, você tem 6 vídeos em assuntos, e ao fim você tem um vídeo, esse é perfeito, porque ele pega um pouquinho de cada assunto, relembra os outros, e caso a pessoa caiu de paraquedas nesse, por esse vídeo ela consegue ter todas as informações, mas se ela quiser aprofundar nos assuntos, ela tem os outros. Perfeito. Então é bom cada vídeo ter um tema, mas esse ser um geral. Ótimo, exatamente. A questão que eu vejo é que, por exemplo, o que eu estava comentando é o seguinte: você pode ter um vídeo mais científico falando do funcionamento do cérebro, porque a droga reage, enfim, no córtex, pau. Mas para a pessoa que está usando droga, isso é indiferente. Legal, sei que meu cérebro funciona assim. E como eu resolvo o meu problema? Estou deprimido, morreu a minha mãe, eu perdi o relacionamento, eu perdi o emprego. E aí, o que o cérebro usar o córtex, o que isso tem a ver para mim? Então, quer dizer, as pessoas que procuram um canal de psiquiatria, você tem entusiastas e cientistas que procuram, mas, por exemplo, o cara que já é um ótimo terapeuta, o cara que é um biólogo ferrado, ele não procura outros canais de psicanálise e tal para aprender uma coisa que ele já sabe. O canal é voltado a um público-alvo e mais iniciante. Então, quer dizer, a função do canal, quem vai procurar o canal não são biólogos, pessoas que querem saber biologia, mas pessoas que têm um problema e querem uma ajuda. Então, se o vídeo ele é totalmente em caráter científico, tem que ter a parte científica para dar uma base mínima, porque informação sem contexto é manipulação. Mas o cara que procura um canal desse, se ele só vê a parte científica, ele não vê a parte social dele. Porque o terapeuta, ele não é um biólogo. A função do terapeuta não é fazer o cara entender o efeito da droga no cérebro, a parte química. Mas o terapeuta, ele se preocupa com a subjetividade da relação entre o indivíduo e a droga. Da relação de dependência e dos motivos por que ele está usando uma droga. É o que eu falei, as ciências exatas, elas são exatas. 1 mais 1 é 2... hidrogênio com oxigênio forma água, mais uma molécula de hidrogênio é água oxigenada. Tá? Agora, isso é uma ciência exata. Tem aquele debate se as ciências humanas são ciências, porque você não pode laboratorizar as pessoas, você não trata pessoas como laboratório. 1 mais 1 é 2, mas, por exemplo, na área da humanas, cada indivíduo é único, cada um pensa de uma forma e ninguém reage ao mesmo estímulo da mesma forma, talvez.
Uma campanha publicitária ela não vai gerar o mesmo efeito e não tem como o publicitário controlar que todos vão interpretar da mesma forma. Por isso que ele tem que entender a psicologia do comportamento do consumidor. Então, humanas é uma ciência ou não é? Porque você não tem como exatificar, quantificar e laboratorizar. Agora, o terapeuta, o grande desafio é que ele é um profissional das humanas, porque ele cuida das relações sociais, da mente e da subjetividade, mas ele é da área de humanas, mas ele se antepara com bagagens da área das exatas, da área da biológica, da área científica, da área médica. Então ele é um profissional de humanas, mas que para fazer o trabalho dele, ele usa conhecimentos da área das exatas. Por isso que é uma profissão extremamente transversal, multidisciplinar, dos paradigmas do Edgar Morin, né? Que ele falava do pensamento complexo. Então, um canal de psiquiatria, se o seu público-alvo são pessoas que precisam de uma ajuda, o vídeo tem que tratar a relação da dependência dele com as drogas, a subjetividade dele, e não ensinar para ele biologia, porque ele não está indo fazer um vestibular, ele tem se ele estivesse fazendo um vestibular, nossa, redação do Enem, né? Como que as drogas funcionam no cérebro, beleza. Questão de biologia 1, das drogas, dos medicamentos abaixo, cite assinados psicotrópicos, beleza. Mas o cara não está acessando o canal para aprender biologia, ele está acessando o canal para procurar uma ajuda. Por isso que tudo que a gente faz, a gente tem que primeiro pensar para quem que a gente faz. Qual que é o público-alvo, que é o que o Lasswell falava na teoria da comunicação. Quem, a pessoa diz o que, para que indivíduo, qual a mensagem e qual a intenção. Então, quem, o terapeuta, diz o que? Mensagem sobre droga, para quem? Aí a questão do público-alvo. Para pessoas que querem aprender biologia e medicina ou para pessoas que têm um problema e querem uma ajuda? Um problema pessoal, um problema social. O terapeuta não é o biólogo. É importante saber essa medicina como base, mas principalmente o terapeuta é a pessoa que cuida do inconsciente humano e da subjetividade. E subjetividade você não controla em laboratório, até porque cada um é um. Então, mesmo que o cérebro biologicamente tenha uma relação exata com drogas, as pessoas podem ter comportamentos diferentes mesmo que elas usem a mesma droga, porque a subjetividade, por exemplo, a bebida. Se a bebida te fortalece o id, corta o ego e superego, do que adianta você saber que o álcool no organismo humano reage de tal e tal forma exatificada, se na hora que a pessoa agir sob efeito de álcool, cada uma age diferente, porque o id de cada um é diferente. Então, quer dizer, é mais a constante da bagagem, repertório e personalidade da pessoa do que a não constante, a exata do organismo dela. Porque uma pessoa não é um robô, ela não é uma máquina que ela é programada. Então, por exemplo, um software, ele funciona igual em todos os computadores que têm a mesma configuração. Pessoas não têm a mesma configuração de memória RAM cerebral. Então, mesmo que o álcool, biologicamente, as drogas, eles façam um efeito exatificado, na hora de externar isso, cada um externa de uma forma, porque o id delas, a subjetividade é diferente, a bagagem, o contexto, a história de vida, o problema que elas enfrentam e a intenção do uso do álcool ou da droga. Sensacional. Agora, é sensacional.